Olá, amigos alternativos, esse é o D na Copa, mais um programa que a gente aborda diversos fatos sobre a Copa do Mundo, do passado, até do futuro em alguns casos. E hoje a gente vai falar de jogos alternativos de Copas de todos os tempos. Vão ser muitos jogos, eu estou aqui com Alan Brito, Diego Frango, que vão comentar muitas Copas, muitos jogos. Mas antes, vamos rodar a vinheta, né? Bom, esse é o Dedo na Copa e eu queria lembrar você que ainda não curtiu o nosso canal, pode curtir o canal, ativa o sininho para receber as notificações, para acompanhar todos os nossos vídeos, né? Hoje a gente vai falar de jogos alternativos de Copa. São mais de 800 jogos em 20 edições de Copa, então é uma missão muito difícil de selecionar. Sim. E a gente elaborou um critério um pouco difuso, assim, subjetivo, né? Sim. E então eu já queria fazer... Já vamos levar pedrada essa. Já vamos levar, então é por isso que eu quero dizer o seguinte, que se você que está aí do outro lado quiser já mandar o seu jogo, quando a gente falou de jogo alternativo, pensou em alguma coisa, já coloca nos comentários e assiste até o final para ver se a gente selecionou também. Uma discussão, né? que sempre aparece quando a gente fala de alternativo é o que é alternativo. O que é? Isso varia de pessoa para pessoa, né? E aqui a gente vai levar em consideração os jogos mais improváveis. Os jogos mais improváveis, às vezes entre times de menor expressão, às vezes entre jogos que a gente nunca imaginou ver e que aconteceram em Copa do Mundo, enfim. Tiveram boas histórias. Boas histórias, placares elásticos, tem bastante critério aí nesse meio e a gente amarrou tudo isso como jogos alternativos, né? Tentamos. A dinâmica do programa hoje vai ser o seguinte, nessa primeira parte, rapidamente, eu vou passar uma lista de jogos para os nossos dois comentaristas aqui, para a gente relembrar um pouco e para eles escolherem dessa primeira lista, quais jogos eles consideram mais legais, mais importantes, mais relevantes, né? Mais alternativos, já que a gente que tem mais história, né? botou esse critério. São das Copas mais antigas, né? Das Copas mais antigas desde de 30, né? Sim, uma época que tinha menos seleções, menos jogos e, portanto, menos... Né? Ó, a nossa lista, para você que está em casa acompanhar também, começa com Romênia 3, Peru 1 na Copa de 1930, foi um jogo pela primeira fase. Hungria 4, Egito 2, já em 34 pelas oitavas de final, que na verdade equivaleria à primeira fase, porque era uma Copa eliminatória, né? Sim. Suécia 8, Cuba 0, Cuba participou de Copa do Mundo, né? Faz muito tempo, em 1938, chegou até as quartas de final. Hungria 6, Índias Orientais Holandesas, que hoje é a Indonésia, né? Sim. Foi 6-0 para a Hungria. Foi em 1938 e as oitavas equivalente à primeira fase. Paraguai 3, Escócia 2, em 1958, um jogo da primeira fase. Chile 1, Coreia do Norte também 1. A Coreia do Norte também participou da Copa, né? E fez uma bela algumas campanha, vezes, né? em 66, exatamente. União Soviética 2, El Salvador 0, em 1970, também um jogo de primeira fase. Iugoslávia 9, Zaire 0. O Zaire também é uma seleção bem incomum, né? Hoje República Democrática do Congo. Exatamente. País. Em 1974 jogou, né? E ficou na primeira fase. Polônia 7, Haiti 0. O Haiti também, a gente imagina, né? Um país tão cheio de dificuldades, de um futebol deficitário assim, tenha jogado uma Copa do Mundo, mas jogou, foi em 74. Peru 4, Irã 1, em 78, um jogo da primeira fase também. Aí outro placar elástico, Hungria 10, El Salvador 1. El Salvador também é outra seleção que a gente nunca imaginaria jogar uma Copa. E essa inclusive foi a maior goleada da história. Essa é a maior goleada das Copas, exatamente. Foi em 82 a primeira fase. E por fim, Kuwait 1, Tchecoslováquia 1, em 1982. Exatamente. Primeira fase. Desses jogos aí pra vocês, quais são os mais relevantes, quais os mais alternativos? Vamos falar que a gente parou nessa lista em 82? Porque depois a gente vai detalhar. A gente vai detalhar mais as Copas que a gente lembra, né? Entregando aí nossa idade, a gente lembra mais das Copas a partir de 90, né? Então a gente fez essa lista mais rápida e vamos passar mais rápido sobre essas Copas que a gente não lembra. Dessas aí que eu lembro de ter lido e estudado um pouco mais a história aprofundadamente, foi o jogo de Iugoslávia e Zaire, né? Porque tem uma lenda aí que 9-0, né? O jogo foi 9-0 em 74 e naquele jogo tem uma lenda, uma história que eu acho que parece real, né? Que ela só surgiu depois, né? Então virou um pouco de lenda. Mas enfim, o que aconteceu no jogo foi que um jogador do Zaire, no jogo entre Zaire e Brasil, Zaire e Brasil, ele chegou a bater uma falta de maneira desesperada,
Ele chutou a bola para longe, né? Exato. Durante uma falta do Brasil, ele chutou a bola. De uma bola desesperada, porque ele tinha sido ameaçado de morte se o país tomasse mais de 3 gols. Então a seleção estava em pânico, desesperada. Tava 3-0, porque já tinha perdido de 9-0 contra a Yugoslávia, tinha lá um saldo de gols desastroso e o ditador do país na época achou que estava passando vergonha, né? Envergonhando a nação. Fez essa ameaça e daí o desespero dos jogadores, né? Não podiam tomar mais que 3 gols. Foi um desespero causado por esse jogo entre Zaire e Iugoslávia, que foi de 9-0. Você destaca qual? Bom, uma história da mesma Copa e que envolve também uma ditadura sangrenta é esse jogo Polônia 7, Haiti 0. O Haiti, na época, ele era governado pelo ditador Baby Doc, que governou até outro dia o país, muito responsável pelos problemas do país, né? E essa Copa, o Haiti, até uma notinha curta aí, que ele se classificou, na época a classificação era feita pelo que é a Copa Ouro hoje, né? Que era a Copa da CONCACAF, e a vaga foi disputada no Haiti esse ano, e a vaga ficou entre Haiti e Trindade e Tobago, um jogo alternativo super polêmico aí, que teve não sei quanto, teve 3 gols anulados para Trindade e Tobago, é uma história bizarra, e o Haiti foi para a Copa, a sua única Copa na história, e foi saco de pancadas, evidentemente, só que nesse jogo aconteceu o primeiro doping da história das Copas, que foi com o zagueiro Jean Joseph, do Haiti, que ele simplesmente tomou um remédio para asma, mas na época, se até hoje tem gente que toma remédio e acaba caindo no doping, na época muito menos, né, tinha esse controle, e há relatos de que ele foi espancado, foi nesse jogo 7-0 que ele foi pego no doping, há relatos que assim que foi divulgado, ainda durante a Copa, ele foi espancado pelos companheiros na concentração do Haiti, e indo para o país, ele também foi torturado por muitos anos pela ditadura, porque também acharam que ele tinha envergonhado o país, né? E, enfim, inocente, ele depois foi entrevistado e contou essa história. E também, do lado da Polônia, né, foi 7-0, esse jogo ajudou o Lato a ser o artilheiro daquela Copa. Ele fez 2 gols nessa partida. Um artilheiro alternativo. Um artilheiro alternativo da Polônia, mas a Polônia tinha um grande time, né? Queria aproveitar essa deixa para você que está assistindo a gente, se quiser algum confronto dessa lista, colocar lá nos comentários, a gente vai gostar de ler, gostar de comentar e a gente pode levar essa conversa mais pra frente também, né? Com certeza. Agora, seguindo em frente, vamos começar Copa a Copa, a partir dos anos 90 ali, da Copa de 90. Vamos começar com o Alan de novo. Alan, na Copa de 90, pra você, qual foi o jogo mais alternativo? Eu acho que foi Costa Rica e Tchecoslováquia, por ter marcado... 4-1 Tchecoslováquia. Exato, por ter marcado, digamos, o começo de uma seleção e o fim de outra, né? A Tchecoslováquia, por causa de um processo político, né? Essa foi a última Copa que ela participou, como Tchecoslováquia, né? Depois teve as divisões, e a Costa Rica estava começando a desenvolver bem o seu futebol e classificou então para a Copa do Mundo. Foi a estreia da Costa Rica, acabou tomando uma goleada, foi uma participação bem discreta, mas depois a gente viu o que a Costa Rica fez, né? Com o tempo evoluiu e surpreendeu na Copa de 2014. Né? Começou ali a se tornar uma seleção relevante para o futebol mundial. E você, Franco? Bom, dessa Copa, um grupo muito marcante dessa Copa foi aquele grupo com Irlanda, Inglaterra, Egito e... Irlanda, Inglaterra, Egito... E vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Foi que o grupo teve... Foram 6 jogos e 5 empates. Sim. Né? O único jogo que teve vencedor foi Inglaterra 1, Egito 0. E teve o confronto entre Egito e Irlanda, que já é um confronto difícil de imaginar, né? Foi a última Copa que o Egito participou até hoje, até a próxima Copa para acontecer. E foi uma Copa marcada pelo baixo nível técnico, jogos com poucos gols, e esse grupo simbolizou. Porque teve só 7 gols em 6 jogos e 5 empates, e um deles foi Irlanda e Egito. Esse jogo deve ter sido terrível mesmo. Não me lembro. Outros jogos que eu posso destacar aqui daquela Copa é Iugoslávia 4, Emirados Árabes Unidos 1, né? Que Emirados jogou, né? Sim. Também um time bem raro. Camarões 2, Colômbia 1, que foi oitavas de final, decidido na prorrogação. Jogo bom, né? Jogo bom. Irlanda e Romênia 0-0, que também foi decidido nos pênaltis. A Irlanda passou de fase nesse grupo horrível, né? Irlanda e Inglaterra. Inglaterra que foi longe também, passou nesse grupo horrível. E agora a Copa de 94, né? Tão especial pra gente, né? Que acompanhou numa fase tenra da vida. Lembranças de infância. Lembranças de infância. Eu queria saber de vocês quais jogos alternativos se destacaram. Vou começar pelo Franco. Sim. Pois é, uma Copa que a gente lembra como uma Copa de craques, né? Uma Copa cheia de jogão. Mas tem um jogo. Tem uma participação que é muito carismática da Bolívia naquela Copa, né? Que se classificou porque tinha a sua melhor geração da história e tinha uniforme altitude. bonito. Uniforme. Naquela Copa também o que não faltava era um uniforme bonito, né?
Mas a Bolívia chegou lá também, as eliminatórias, o regulamento ajudou, mas não tinha muita chance no seu grupo. Logo de cara na estreia, o Echeverri foi expulso, né, que era o grande craque, e não jogou esse segundo, foi contra a Alemanha a estreia. Esse segundo jogo foi um Coreia do Sul 0, Bolívia 0, aquela Copa cheia de jogos ensolarados, né? Então um jogo horrível mesmo, assim, muito sol, jogadores se empurrando. A Bolívia teve um expulso nesse jogo também, o zagueiro Cristaldo. Então esse jogo foi bem... Pra esquecer, né? Mas foi o único pontinho que a Bolívia fez nessa Copa. E você, Alan? Estamos falando de seleção carismática, eu lembro muito da Arábia Saudita, né? Que foi aquela seleção que cantou, teve aquele golaço absurdo na fase de grupos. E aí depois da fase de grupos teve o jogo contra a Suécia, que acabou perdendo, né? Acho que foi 2x1, 3x1 aquele jogo. Mas a Arábia Saudita jogou bem, enfim, teve aquele jogo do golaço, foi contra a Bélgica também, uma partida alternativa, né? Foi na fase de grupos. Aí depois pegou a Suécia nas oitavas de final e acabou caindo, mas foi um time bem marcante também. Agora vamos para a França, 1998, Copa de 98. Desse Qual mini craque jogo aqui. Desse mini craque aqui, o Romarinho? Que não jogou a Copa. Né? Que não jogou, mas está nos virou mini craques. craque. Qual jogo foi marcante? Qual alternativo foi marcante, Alan? Eu lembro muito dos Estados Unidos e Irã, aquele jogo... Tem uma história boa. Que foi um jogo assim, bem polêmico por causa da guerra que acontecia na época entre Estados Unidos e Irã, então ficou aquela tensão, né, de como seria esse jogo. E no fim eles fizeram ali um gesto de paz, né? Teve, acho que troca de flores, trocas de presentes, enfim. Um momento bonito, e aí o jogo aconteceu, os Estados Unidos ganhou, se não me engano, por 2x1. Não, foi o Irã que ganhou. Foi o Irã que ganhou por 2x1? Ah, tá, beleza. Mas enfim, tanto eu não lembro do placar porque o que ficou marcado mesmo foi a homenagem, aquele momento de união, do futebol passar uma mensagem de paz para o mundo inteiro. E você, Franco? Bom, nessa Copa, né, a Tunísia voltou para a Copa depois de muito tempo, e até que o grupo dela era um grupo forte, né? Tinha a Inglaterra, a Romênia, que na época foi cabeça de chave, né, de forte Colômbia. Mas uma lembrança que eu tenho dessa Copa é que naquela época os celulares estavam começando, né? Ainda era muito novidade, e o Vibracall ainda não era uma coisa comum, né? O celular tocava. E eu lembro de uma propaganda que falava que o celular tinha Vibracall e que ele vibrava até em jogo da Tunísia. Tem uma ideia de como foi esse jogo. Então, não, os jogos da Tunísia, né? Mas um grupo para destacar também é o da Argentina, que tinha Jamaica, Croácia e Japão. Pois é, a Jamaica, os Reggae Boys, uma seleção muito carismática. Mais um jogo Jamaica e Japão, as duas estreantes em Copa, né? Foi um jogo também um tanto alternativo. Foi 2x1 pro Japão essa partida. Foi 2x1 pro Japão, então. Eu destacaria também Croácia e Romênia, 1x0, foi um jogo de oitavas de final. Que a Croácia era estreante, mas como ela chegou longe, a gente foi terceira colocada. E também porque era um time já visto como forte. Sim, né? tinha jogadores de estreante, Açúcar, né? Mas tinha jogadores conhecidos. Sim. Seguindo em frente, antes disso eu queria só pedir pro pessoal que está assistindo, acho que a partir de agora o pessoal mais novo vai poder participar mais, então a partir de agora vamos botar nos comentários os jogos que vocês lembrem, jogos alternativos. Pode pausar o vídeo, coloca lá nos comentários, depois volta e vamos continuar a nossa conversa por aqui. Copa de 2002, Japão-Coreia, Alan. Tunísia, eu lembro muito de Tunísia. Na verdade, a gente lembra muito da seleção de Senegal, né? Aliás, Tunísia não, Turquia. Mas a Tunísia jogou essa Copa também, sempre com jogos. Eu queria dizer Turquia. O jogo foi entre Turquia e Senegal, a Turquia venceu, mas eu acho que quando a gente pensa em zebra da Copa de 2002, a gente lembra de Senegal ali, por causa daquela alegria daquele time ofensivo, time criativo, né? E aí aquele jogo ali era as quartas de final. Ninguém esperava, óbvio, que Turquia e Senegal chegariam até ali. A Turquia tinha eliminado o Japão e acabou passando por Senegal por 1x0. O jogo foi até equilibrado, o Senegal teve chance de vencer, mas no final sobrou a qualidade da Turquia, conseguiu fazer um gol no tempo extra e se classificou para a semifinal, pegando o Brasil depois. Acho que dá para destacar a Coreia do Sul também, né? Que fez uma campanha improvável ali, né? Apesar de ser dono da casa, tem algumas... Mas daquele jeito. Daquele jeito, né? Um pouco para dizer polêmico, né? Para não entrar em detalhes, mas enfim. Coreia do Sul venceu a Itália, né? E você, Frango? Então, vale destacar muito a Tunísia nessa Copa também. Que eu lembro, por exemplo, de um jogo Tunísia e Rússia, né? Quanto foi? Foi 2x0 Rússia. 2x0. Que esse jogo, nessa Copa, né? Eu tentava acordar de madrugada pra ver todos os jogos. Esse aí foi 3h30 da manhã. Eu não aguentei acordar. Né? Acho que você não perdeu muita coisa. Então, não. Tunísia sempre o risco de ser um jogo alternativo. Mas um jogo que vale destaque pelo que aconteceu foi Paraguai e Eslovênia. Que era o jogo que fechava o grupo, e o Paraguai estava perdendo, a Eslovênia também é um time estreante, um time surpreendente.
O Paraguai estava perdendo no primeiro tempo, no segundo tempo virou com um herói improvável que é o Nelson Cuevas, que é um jogador que jogou no River, mas nunca foi um jogador de grande destaque, depois até passou pelo Santos, mas ele fez 2 gols nesse jogo, saiu do banco de reserva, virou o jogo pro Paraguai e conseguiu a classificação do Paraguai para as oitavas naquela Copa. Nessa Copa também destaco aqui Arábia Saudita 0, Irlanda 3, que foi um jogo da primeira fase. Que a Arábia Saudita já bem sem crédito, porque tinha tomado 8-0 da Alemanha. Exatamente. E o outro que você já tinha falado, Tunísia 0, Rússia 2. Nossa, esse jogo... E vamos em frente. Copa de 2006, Alemanha. Agora pelo frango, vamos começar por aqui. Bom, o que você destacaria então, de alternativo? Teve muita participação alternativa nessa Copa, né? Trindade e Tobago, Togo. Um que eu me lembro, que eu tenho uma lembrança do jogo, foi Togo e Suíça, por um comentário infeliz do... 2-0 Suíça. 2-0 Suíça e o Sérgio Noronha, né? Que é um jornalista histórico, jornalista esportivo, teve uma grande carreira, mas que já no fim da carreira, já... Um tanto. Não tão lúcido, porque ele até chegou a dormir no ar, né, nessa Copa de 2002. Noronha, em relação aos destaques dos jornais, acho que a imprensa, de modo geral, retratando bem, né, o clima da Copa do Mundo. Né? E em 2006, ele fez um comentário muito infeliz, antes do jogo Suíça e Togo, que ele falou: olha, é o jogo de um país civilizado contra um país nem tão civilizado. Falou isso no ar. Exatamente, pegou muito mal. E mesmo na época a internet não existindo ainda como existiu, mas ele foi massacrado nas redes. Né? Nas redes sociais. No Orkut. No Orkut, provavelmente. Não tinha Orkut, de 2004. Mas... Então, eu lembro do jogo Irã e Angola, porque Angola tinha chance de se classificar, né, naquele jogo. E acho que era no grupo do México, tinha chance de eliminar o México. México e Portugal. O outro jogo era Portugal e México, dependia de Portugal ganhar do México, né? E o Portugal fez a parte dele, ganhou do México, e aí a Angola precisava ganhar por 2 gols de diferença, chegou a abrir o placar e fez 1-0, e aí acabou depois tomando o empate, né? Se jogou para ataque para fazer o segundo gol, acabou tomando o empate. E era um time bem carismático aquele ali, tinha jogadores realmente interessantes e por pouco acabou nos classificando. Ia ser bem legal a seleção de Angola nas oitavas de final da Copa da Alemanha. Acho que vale destacar dessa Copa também Togo 1, Coreia do Sul 2, né? Sim. Que também foi por aquele grupo que o Franco falou. E Trinidad e Tobago, que jogou aquela Copa, 0, Paraguai 2. É um jogo bem ímpar, né? Nesse jogo aí o Júlio dos Santos, jogador que passou pelo Vasco, pelo Grêmio, foi o eleito melhor em campo. É uma curiosidade interessante dessa partida. Mais uma Copa adiante, 2010. Alan, o que você destacaria de jogo alternativo? Eu vou destacar a minha Gana aqui, né, que acabou pegando o Uruguai nas quartas de final. Foi um jogaço, eu lembro muito de ver esse jogo, assim, da emoção daquele jogo, da loucura. Bom, antes até do jogo, toda a expectativa, porque era a seleção africana que estava fazendo bonito na África do Sul, né? Então a torcida toda estava abraçando a seleção de Gana, tinha uma expectativa muito grande. A seleção do Uruguai não era tão forte, não jogava bonito, né? Enfim, como sempre foi o Uruguai. E aí teve toda aquela loucura no final do jogo. O jogo foi para prorrogação, né? Terminou empatado 1-1. Foi para prorrogação, no final o Soares meteu a mão na bola para evitar um gol legítimo de Gana. Acho que foi um dos jogos mais alternativos. Acho que o melhor jogo alternativo o melhor das jogo Copas, alternativo, né? sem dúvida. Porque foi muito louco aqui. Eu sempre lembro desse jogo e colocaria em tops 10 assim, de melhores jogos de todos os tempos da Copa. Foi muito legal. E o Soares sempre apronta alguma, né? Um ano ele põe a mão na bola, no outro ele morde uma orelha. Vamos ver em 2018 que cena que ele vai... E aí ele meteu, enfim, né, contando, ele meteu a mão na bola, causou o pênalti, foi expulso, e aí na cobrança de pênalti o Asamoah Gyan acabou perdendo, chutou na trave, e aí o jogo foi para as disputas de pênalti. A Gana errou acho que 2 cobranças, e o Louco Abreu fez a cobrança decisiva com cavadinha, mostrando por que ele tem esse apelido de louco. E você, Frango? Bom, esse jogo que o Alan falou, jogo memorável, né? O que eu vou citar, acho que pouca gente talvez lembre. Teve o Argélia e Eslovênia logo na primeira rodada, né? De um grupo da primeira fase. E que, enfim, esse jogo foi 1-0 para a Eslovênia, né? Um jogo bem fraquinho. Mas que depois esse grupo teve um pouco de emoção no final, que a vaga ficou para a última rodada, Estados Unidos e Argélia se enfrentaram, e os Estados Unidos passou com um gol do Donovan no último lance lá, que os americanos que querem tanto gostar de futebol, né, viram um jogo muito emocionante. Sentiram a sensação. Mas é isso. E fora isso, eu acho que eu destacaria dessa Copa de 2010, Portugal 7, Coreia do Norte 0, que foi um placar elástico, memorável.
Paraguai e Japão, um 0x0 que acabou no fim das contas 5x3 para o Paraguai. Nos pênaltis. Nos pênaltis, uma oitava de final. Tunísia 2, Arábia Saudita 2, também é um jogo sonolento, né? Apesar dos 4 gols, né? Quando tem Tunísia, é melhor desistir, né? Enfim, esses são os jogos da Copa de 2010 e se você tem algum para acrescentar, coloca nos comentários, a gente vai adorar ler, podemos comentar, expandir o vídeo, quem sabe fazer uma parte 2, né? São tantos jogos para comentar. Agora vamos falar de uma Copa mais fresca na memória, né? 2014. Alan, o que você tem para destacar de jogo alternativo? Gostei muito da participação da Argélia naquela Copa, né? Eu acho que foi assim uma quase zebra, né? Uma muito quase zebra. E o primeiro jogo que a Argélia mostrou a força ali dela foi contra a Coreia do Sul, quando ela fez 4-2. Realmente mostrou muita qualidade ofensiva, né? E aí depois ela conseguiu a classificação e pegou a Alemanha nas oitavas de final. Ninguém imaginava que poderia causar alguma coisa, ainda deu trabalho. A Alemanha só conseguiu classificação num gol na prorrogação. Enfim, a Argélia, para mim, foi bastante marcante naquela Copa e acho que naquele jogo ali contra a Coreia do Sul ela mostrou muita qualidade. A gente torceu bastante para a Argélia ser a zebra que foi a Costa Rica, né? Você. E você vê como que as coisas são, né? Porque a Argélia, que eu falei com certo desdém da participação dela em 2010, porque realmente fez jogos feios, fez jogos meio chatos, mas em 2014 se redimiu muito bem, né? Foi uma grande seleção, com muito brio. E em 2014, né, para destacar a nossa querida Costa Rica, né, a outra zebra que a gente torceu tanto, Costa Rica e Grécia, né, que eram duas classificações meio improváveis e oitavas de final, fizeram jogo de oitavas de final, decidido nos pênaltis. Foi 1-1 no tempo normal, 5-3 para Costa Rica nos pênaltis, né? E aí depois a Costa Rica foi para as quartas e perdeu nos pênaltis. Que não deu mais. 0-0 colando. Eu destacaria ainda a Bósnia, que a gente torceu tanto, né? Que fez, apesar de um jogo que não valia tanta coisa, fez 3-1 no Irã, né? Sim, já na um última jogo rodada, assim, bem improvável, eliminada. Bósnia e Irã também, né? Que a gente achava que ia selar a classificação nesse jogo, mas na verdade no nosso planejamento antes, planejamento, né? Nosso sonho ali, né? Mas não deu. E agora eu queria já fazer uma futurologia com vocês, né? Olhar para 2018, ver o que a gente pode esperar ou tentar adivinhar como jogo alternativo, como jogo que vai ser esperado, né? Pra gente que gosta, pra quem tá aí do outro lado também adora esse tipo de jogo. Às vezes nem tão bom jogo, mas enfim, jogo alternativo, o que vocês acham que vai rolar? Eu acho que o jogo mais esperado é o primeiro. Então, Por tudo, né, que envolve, né? A abertura. E o primeiro vai ser alternativo. Dessa vez o mundo vai parar pro jogo Rússia e Arábia Saudita. Pra aquele jogo que certamente ficaria escanteado, né? Se fosse qualquer outra Copa, ia passar no Sport TV 3. Rússia e Arábia Saudita só seria lembrado... Era o narrador estagiário, né? Só seria lembrado por nós. Só por nós, E ganhou essa Mas dessa vez não ganhou toda a relevância, né? Por a Rússia jogar em casa, acabou caindo num grupo bem alternativo. E vai fazer esse jogo de abertura com a Arábia Saudita, que é uma seleção fraca, seleção que está com várias mudanças de técnico, muita bagunça na organização. E a Rússia também é uma seleção de pouca qualidade, então não dá para esperar um jogo muito bom, mas dá para esperar um jogo alternativo e quem sabe com muitos gols aí, se as defesas não colaborarem muito. Será que vai ter Galvão Bueno nesse jogo? Acho que sim, não, né? De Primeiro abertura, jogo, talvez. Vamos ver. Acredito que sim. E você, Frank? Bom, o que eu falei da Tunísia, né? A Tunísia cheira alternatividade. Você tá pegando no pé da não, e assim, eu falo, porque geralmente é uma seleção que nunca empolgou nos anos 70, lá nas primeiras Copas, mas desde que participou em 98, tem feito jogos mesmo que pouca gente lembra, jogos fracos. E nessa Copa eu acho que talvez seja o jogo mais alternativo. É muito Panamá, aleatório, né? Muito Panamá e Tunísia, né? Dois países pequenos que dificilmente a gente lembra por causa de futebol, principalmente. E são times fracos mesmo, né? Quem viu Panamá e Estados Unidos na penúltima rodada lá do hexagonal da CONCACAF sabe que os Estados Unidos tem muito mais time que o Panamá. Legal que saiu os Estados Unidos e passou o Panamá. É bom, né? Porque é legal, mas é um time muito fraco do Panamá, né? Um time envelhecido. E Blas Pérez e Balói são os destaques, né? E a Tunísia também. A Tunísia quase entregou a vaga na última rodada lá contra a Líbia. Também é um time que aproveitou que a República Democrática do Congo tropeçou muito, mas tinha um time mais talentoso. Sorte também, né? No sorteio do grupo. Sim, né? sim. Então, eu acho que esse jogo, realmente, o cara que não é tunisiano nem panamenho comprar um ingresso... eu penso assim no jogo alternativo. Futebol, né? Mas a gente, tomara que eu queime minha língua, as duas seleções façam grandes Copas. Eu diria que se tiver gol, tá legal, né? Então. Porque o duro é isso e ser 0x0, né?
ser um jogo assim. Sim. Eu destacaria ainda alguns jogos aí, até para quem tá do outro lado refletir. Irã e Marrocos, por exemplo, pode ser um jogo, né? Estão num grupo Vamos complicado, saber, né? né? São duas seleções que a gente até apostava que podiam bagunçar, mas caíram num grupo complicado, Portugal e Espanha, né? Então, O jogo vai ser duro, em todos os sentidos. Islândia e Nigéria também é um jogo interessante, que é um jogo que pode surpreender, né? De repente, pode definir competitivo, né? definir quem vai surpreender, né? Exatamente. E quem pensa na Islândia 8 anos atrás, nunca imaginou a Islândia numa Copa, Islândia e Nigéria, lá você Essa falasse... a gente tá muita expectativa, nossa pelo menos, né? Você falasse que ia ter esse jogo numa Copa, realmente... E Senegal e Colômbia, que é um jogo interessante de ver também pelo estilo das equipes e tal, que é um jogo que pode ser muito ruim, mas pode ser muito bom também. E eu acho que desse grupo também vai sair uma zebra aí, né? Seja Senegal, Colômbia, Polônia, Japão. Então acho que desse grupo aí pode pintar uma zebra até para fases seguintes aí, então vale ficar de olho todas as partidas desse grupo H. Bom, e já fica o meu convite, inclusive, para você opinar nos comentários, como eu venho dizendo ao longo do vídeo. Coloca aí pra gente que jogo das outras Copas ou dessa Copa de 2018 você acha que vai ser o mais alternativo, ou o que você tá esperando, né? Qual é a tua expectativa, quem sabe já arriscar um placar para 2018, né? Enfim, conversa com a gente nos comentários aí que a gente adora e a gente pode levar esses comentários para uns próximos vídeos, para repercutir em outros programas nossos, né? Acho que é isso, né? Vamos ficando por aqui, agradecendo a audiência. Se você ainda não curtiu o canal, curte o canal, né? Assina o canal, né? E se inscreva. Bota o sininho lá pra receber. Eu vou só fazer uma ressalva pra fechar, antes que xingue muita gente nos comentários. Vamos ver se o diretor deixa fazer. A gente não falou da Copa de 86, que teve seleções como Iraque, Canadá. Com certeza alguém vai lembrar. Com certeza. Coloca aqui nos comentários que a gente lembrou sim, mas a gente tá deixando essa brecha pra você complementar o nosso trabalho. Ver se vocês estão espertos aí. Pra ver se tá ligado. Se você chegou até aqui, manda uma mensagem pra gente no Twitter, que você assistiu até o final. Conversa com a gente, que a gente gosta, todas as redes sociais. Assina o canal, coloca o sininho para receber. Agora a gente tem Instagram também, né? Agora a gente tem Instagram, acompanha a gente lá também. A gente coloca as coisas nos stories, os bastidores da gravação, você pode acompanhar por lá. E até a próxima, nos próximos programas do canal do Última Divisão aqui no YouTube. Alô, tchau. Valeu, tchau.